está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, estamos celebrando esta Eucaristia no contexto do tempo pascal. O que significa esse tempo litúrgico? Que a liturgia nos ensina que é um tempo forte. O tempo da Páscoa nos faz refletir sobre a passagem da morte à vida, da escravidão à liberdade. O próprio conceito Páscoa direciona o nosso olhar a isso, a um processo de passagem, de transição. E no contexto da Páscoa, observamos a grandiosidade do amor de Deus a toda a sua criação. Amor esse que impele ao ser humano a sair de um estado acomodado, passivo, de um estado apagado, mergulhado na escuridão, para um processo de caminhada, lançar-se para frente, dirá São Paulo apóstolo. A experiência da Páscoa conduz ao ser humano a abraçar a essência da sua missão, da sua vocação, que é buscar as coisas do alto. A passagem de hoje, amados irmãos, ela é uma continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos era exortado a nascer para as coisas do alto. Isso significa o quê? Significa que o ser humano ele tem uma vocação à eternidade, à santidade. Destino final de nosso processo, de nossa caminhada, é o céu, é a eternidade. Entretanto, para alcançar esse céu, é preciso, a cada dia que Deus nos dá, deixar-nos conduzir por a experiência da passagem, não é? Passagem da morte à vida, ou seja, passagem para aquilo que Deus dispõe. E no contexto celebrativo da Páscoa, vemos alguns sinais que são carregados de uma catequese muito belas, que a miúde passam desapercebidos aos nossos olhos. E vale a pena trazer aqui a nossa meditação. Nós temos aqui no presbitério o Círio Pascal, que a cada Páscoa ele aparece conosco. E também aparece
nos batismos ministrados na igreja. O Círio Pascal, irmãos, representa o Cristo ressuscitado no meio de nós. E cada símbolo que está aí presente no Círio Pascal nos faz entender a missão de Cristo. Observamos, por exemplo, a luz que vai consumindo essa cera. Essa luz simboliza a ação, a graça de Deus, a graça que brota do coração de Cristo, que vem dissipar a nossa existência às trevas. O Evangelho de hoje fala, não é? Que a luz veio ao mundo, mas foi rejeitada. A luz veio ao mundo e não foi acolhida. Cristo é essa luz, a própria luz, que vem nos ajudar a contemplar a nossa realidade com um olhar muito mais profundo, não é? Quem está mergulhado na escuridão não consegue ter ciência, consciência, percepção clara das coisas que estão no seu entorno. E em muitos momentos, a humanidade, o ser humano prefere estar mergulhado nas trevas e rejeitar a luz, porque a luz nos faz perceber também os nossos defeitos, né? Aquilo que precisa ser ajustado. O contato com Deus provoca isso em nós. E quando nós percebemos esse contato com Deus, que algumas coisas precisam ser ajustadas, isso exige esforço, lançar-se, exige sacrifício. E são poucos aqueles que estão dispostos, não é, a abraçar o sacrifício. Por isso o coração se fecha à luz e se acomoda no seu estado de vida, não é, minimizado. Vemos também no Círio Pascal, irmãos, os cravos. Os cravos que nos fazem lembrar as chagas de Jesus. Dias atrás, vimos no Evangelho o Cristo ressuscitado se manifestando aos discípulos. E quando se mostrou a Tomé, o que ele apresentou? Apresentou as chagas. Cristo ressuscitado apresentou as chagas. E alguém poderia se perguntar, mas por que as chagas não desapareceram, né? Depois da ressurreição? É muito expressivo que Cristo mostra as chagas para Tomé. E consequentemente está mostrando a cada um de nós. Para testemunhar que as chagas são as marcas do amor. E o amor de Deus é eterno, não se apaga. Em nosso coração, que é muito volúvel, nosso coração que carece às vezes de constância, às vezes o amor em nós, ele é muito passageiro. Não conseguimos edificar em algumas situações um amor que dure, não é? Porque não é amor maduro ainda. Mas contemplando as chagas de Jesus, nós somos chamados a perceber que é preciso construir em nós santos amores que durem. Amadurecer nossa experiência, capacidade de amar, para que de fato elas não se apaguem com as adversidades, que elas não se apaguem com a dureza das estações do nosso calvário existencial. Então as chagas simbolizadas nesses cravos simbolizam o amor de Deus, que é eterno. Depois vemos também no centro do nosso círio um cordeiro. E o cordeiro, ele é visto em muitos momentos, em muitas expressões artísticas da igreja, em sacrários, por exemplo. Cordeiro significa aí o Cristo que se doa de forma gratuita e inocente por cada um de nós. Na época de Jesus, os judeus iam ao templo e sacrificavam animais, também em prol da expiação dos seus pecados. Aquele animal sem culpa nenhuma das faltas das pessoas, eram sacrificados para expurgar, não é? Purificar o coração e a espiritualidade daquele povo. Eles não têm o sacramento da confissão. É a forma deles, ritual, de vivenciar, não é? A experiência do perdão. Então, tal como aquele cordeiro sem culpa, inocente, que é sacrificado pelo pecado de outro, assim foi Cristo. Inocente, cordeiro sem mancha, ou seja, sem pecado, foi sacrificado para purificar a humanidade das suas faltas. Vemos também no Círio Pascal
duas letras, Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, para nos ensinar que Cristo deve ser o primeiro e a finalidade, o destino final de nossa vida, sempre. Sempre deve ser o nosso alfa e o nosso ômega. E por fim vemos também no Círio Pascal os algarismos do ano corrente, nesse caso 2023, para nos lembrar a igreja que Cristo é o Senhor de nossa história, deve ser o Senhor e condutor de nossa história, de cada segundo de nossa vida. Portanto, cada minuto, hora, dia que Deus nos concede deve ser consagrado, construído, edificado em Cristo. Um outro ponto de nossa meditação, irmãos. Olhando o Evangelho de hoje, vemos aí o discurso de São João, que faz uma espécie de resumo do ministério de Jesus, da missão que ele realizou aqui na terra. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho amado para a nossa remissão, para a nossa salvação. Tudo que Deus faz é edificado no amor. Quando Deus criou o mundo, o fez movido por amor. E isso a Sagrada Escritura deixa assim muito clara, até para tentar nos afastar de outras doutrinas que rodeavam, por exemplo, ao grupo dos judeus da época, aos hebreus da época, que diziam que o mundo havia sido criado em consequência da briga, não é, de dois deuses. E aí a palavra de Deus, o Gênesis e o Evangelho vai nos mostrar que não. A motivação da criação da humanidade, do mundo, do universo, não é uma contenda, uma briga, mas sim a ação amorosa e livre de nosso Senhor. Deus o faz por liberdade e amor. E se cria a humanidade por liberdade e amor, a salvação também se dá na mesma cadência. Enviou seu Filho amado por amor e livremente para tentar reconduzir a humanidade, não é, para o caminho do céu, para o caminho justo. A humanidade deformada precisava de alguém que fosse ali aquele que ia redirecionar a nossa vontade, nossas escolhas. E quem melhor do que o próprio Filho unigênito? E aí na encarnação nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrando a autêntica face de Deus e na sua humanidade nos ensinando como de fato ser gente, ser humano. Em cada ação de Jesus, na sua ação obediente ao Pai, na sua ação orante, na sua capacidade de chamar, de escolher, de agregar, de trazer para perto aqueles que estão longe, de reunir, de semear amor aonde há discórdia, mas também de colocar ali uma palavra firme naqueles que precisam despertar para a fé. Em cada gesto de Jesus, nós vamos ali contemplando e aprendendo como Deus age e concomitantemente como nós, comunidade humana, deveríamos também edificar a nossa caminhada e as nossas escolhas. Então, contemplar o ministério de Jesus é uma escola, é uma grande escola da fé. E contemplando isso com a ótica espiritual, forjada na fé, nós vamos ali vivenciando a nossa passagem, a nossa Páscoa, não é? Empurrando a pedra do sepulcro e vivenciando uma contínua ressurreição em Deus, porque vamos de alguma forma ali arrancando do nosso coração tudo aquilo que tem nos impedido, não é? De edificar em nós a identidade do discípulo autêntico, do discípulo ressuscitado. Aí vamos a cada passo ressuscitando com Deus. E vejam que gesto muito significativo. Deus sempre oferece o melhor. O que foi que Deus ofertou para a salvação da humanidade? Deus Pai ofertou o Filho primogênito, ofertou o melhor de si.
a cada um de nós. Portanto, a nossa oferta não pode ser diferente. A nossa entrega a Deus não pode ser diferente. Nós temos que ofertar o melhor de nós, aquilo que Deus, vamos dizer assim, nos pede. Aonde nosso Senhor te colocar, te plantar, oferta o melhor de si mesmo. Pois, amados irmãos, para ser realista, vez por outra, nós ofertamos as sobras. As sobras do nosso tempo, as sobras de nossa criatividade, as sobras para Deus. Deus não necessita, não quer, não merece as nossas sobras, não. Deus quer o melhor de ti, o melhor de ti. E ofertando o melhor de nós a Deus, nós vamos descobrindo uma outra pedagogia, uma outra forma de existir, né? Muito mais livre, muito mais, como disse Cristo a Nicodemos dias atrás, muito mais voltada para as coisas do alto. O nosso compromisso para hoje, amados irmãos, peçamos, pois, a Deus a graça, a sabedoria, a força de ofertar o melhor de nós. As missões, as obras que Deus colocar em nossas mãos, para que cada um que está vivenciando essa missa seja de fato presença do Cristo ressuscitado aonde estiver, presença iluminada do Cristo ressuscitado aonde ele estiver, e assim sermos canais do amor de Deus, não é? Nesta realidade a qual estamos atuando. Vamos ficar em pé e, contemplando a cruz de Cristo, vamos fazer a nossa oração com muita fé, cantando. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mas o que a morte é tão forte, esse amor, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mas o que a morte é tão forte, esse amor, esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E viva nosso Senhor Jesus Cristo. Viva!